Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Lima, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Humor e Informação, Charge e Artigo de Opinião. Nessa aula, vamos conferir as características e semelhanças entre esses dois gêneros textuais, a charge e o artigo de opinião. Antes de iniciarmos, aí vão algumas informações para as professoras e professores que nos acompanham. Esta aula foi planejada para os nonos anos finais, a fim de auxiliar na produção de artigo de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição diante de um tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos de argumentos, como de autoridade, comprovação, exemplificação, princípio, dentre outros. Seu objetivo é desenvolver a argumentação e o senso crítico do estudante, por meio da explicação sobre o gênero charge e artigo de opinião. E não se esqueça de marcar a sua presença na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? Para iniciar, pense nessas perguntas. Você sabe o que é uma charge? Qual é a função desse gênero textual? Onde podemos encontrar as charges? Qual é a linguagem mais utilizada desse gênero? Um tempinho para vocês pensarem. E aí, chegaram nas respostas? A charge é um gênero de caráter jornalístico. Ela faz uso da imagem e do humor para realizar uma crítica sobre fatos da realidade. Por ter surgido na área do jornalismo, a charge é um elemento muito presente em jornais impressos, sites de notícias e em revistas. Ela é relacionada a acontecimentos marcantes e recentes. A charge aparece nesses veículos de informação como forma de complementar notícias e matérias um pouco mais elaboradas, refletindo o posicionamento desse meio de comunicação. Para alcançar o efeito crítico, o chargista, que é o nome do artista que faz a charge, deve se atentar para alguns elementos importantes. Quais são eles? O contexto social, o humor e a crítica. Vamos conferir essas características através de um exemplo? Vamos ler essa charge do chargista Lute. Especialistas mostram as várias formas de contágio pelo coronavírus. A gente vai direto ao ponto. A charge retrata uma cena cotidiana, na qual um homem assiste ao jornal que exibe uma matéria sobre as diferentes formas de transmissão do coronavírus, como vemos no balãozinho que sai da TV. No segundo quadrinho, logo atrás do homem, aparece uma nuvem de mosquitos Aedes aegypti, transmissores da dengue. O maior deles possui uma fala irônica, que compara a forma de transmissão de Covid-19 com a da dengue. Perceberam como os três elementos principais estão presentes na charge do exemplo? Observe. A charge é ambientada na residência de um cidadão comum, a qual o leitor consegue se identificar ou identificar outros indivíduos. Percebemos também que o contexto social da charge é atual, uma vez que o jornal na televisão está noticiando descobertas científicas sobre o coronavírus. Mas, professor, e o humor? Conseguiram notar como ele é construído? Um tempo para vocês pensarem. O humor é presente na ironia da fala do mosquito Aedes aegypti. Enquanto o coronavírus possui diversas formas de transmissão, a dengue é transmitida através da picada do mosquito transmissor, ou seja, a transmissão vai direto ao ponto. Já a crítica gira em torno de toda a atenção voltada à pandemia de coronavírus, que é extremamente necessária, e a falta de cuidados referente a outras doenças graves que já afetaram severamente a população brasileira.
O autor criou essa charge como uma forma de relembrar a população brasileira de que é necessário termos cuidado com a pandemia de coronavírus e também continuar com os cuidados para evitar a dengue. Perceberam que, para entendermos todos os elementos da charge, precisamos analisar tanto as falas dos personagens quanto as ilustrações? Pois é, a charge possui a presença das linguagens verbal e não verbal. Vamos aprender um pouquinho mais sobre elas? A linguagem verbal é a que apresenta palavras, ou seja, é aquela que possui frases, expressões, onomatopeias e demais elementos verbais para a transmissão da mensagem. Já a linguagem não verbal é aquela que é composta apenas de imagens, ilustrações, coreografias, sinais e demais expressões que não envolvem a verbalização. É por meio de elementos visuais que a mensagem é transmitida aos leitores. Existe também a linguagem mista, conhecida também como híbrida. Ela envolve ambas linguagens, verbal e não verbal, para a construção do sentido da mensagem. Perceberam que a charge utiliza de elementos como humor, linguagem verbal, linguagem não verbal e contexto para realizar uma crítica? O chargista desenvolve uma crítica humorada a partir do uso desses elementos, construindo uma argumentação em torno de sua arte, para assim realizar a crítica. A charge é um excelente exemplo do tipo textual argumentativo. Vamos entender mais um pouquinho sobre ele? O texto argumentativo é aquele que busca convencer o leitor através da exposição de argumentos que reforçam uma ideia. Durante a escrita do texto argumentativo, o autor defende a sua opinião, construindo coerência entre os argumentos que defendem seu ponto de vista. Dentro desse tipo textual, podemos incluir os seguintes gêneros: as charges, o texto dissertativo argumentativo, gênero que deve ser escrito pelo candidato que prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e também o artigo de opinião. O artigo de opinião é um dos gêneros textuais mais presentes no cotidiano dos jornais, revistas e sites de notícia. Nele, o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Inclui argumentações e fatos que sustentem o seu ponto de vista. Os artigos de opinião apresentam algumas características principais, sendo elas: um título provocante e chamativo, a escrita é em primeira ou em terceira pessoa. O tema deve ser atual e possuir certa relevância social. O texto é sempre assinado pelo autor. E a linguagem deve ser simples, objetiva e subjetiva. Vamos analisar um exemplo e identificar essas características? Vamos ler trechos do artigo escrito pela psicopedagoga Ana Cássia Maturano, em maio de 2010, para o portal de notícias G1. Observem comigo. Opinião: vale a pena investir em prevenção para evitar o bullying. Indenização em caso mineiro não servirá como reparação. Multa tem função de consolo para a vítima e a sua família. Logo de início, o título destacado já delimita o tema do artigo. A autora apresentará argumentos em defesa do investimento contra o bullying. A autora inicia sua argumentação explicando sobre o bullying e contextualiza o tema utilizando um exemplo de caso de bullying que ocorreu em Minas Gerais e foi levado na justiça. Observem comigo. Nós temos o tema já delimitado. Bullying é um termo usado para descrever a vitimização de uma pessoa por outra, com o intuito de demonstrar o seu poder. E também temos a contextualização com um caso. Em Belo Horizonte, um jovem foi condenado a pagar uma antiga colega de classe um montante de R$ 8.000, por ter, segundo dizem, praticado bullying com ela. Observem que a autora apresenta os fatos de maneira clara e objetiva, se colocando no texto com o uso da primeira pessoa, além de defender os motivos que a fazem acreditar no seu ponto de vista. Observem comigo. Neste trecho, nós temos a opinião em primeira pessoa da autora. Não acredito que a indenização vá cicatrizar a ferida de um ou transformar a conduta do outro. E logo depois, a autora defende seu ponto de vista. Reprimi-lo, como a escola e a justiça tentaram fazer, terá pouca chance de provocar uma transformação. Na verdade, a repressão impede uma mudança efetiva. Ao final do texto, vemos que, entre parênteses, vem destacado o nome da autora, Ana Cássia Maturano, e também as ocupações dela. É psicóloga e psicopedagoga. É comum que jornais,
revistas e sites de notícia convidem autores formados ou com especialização no tema a ser opinado, uma vez que eles carregam consigo o argumento de autoridade. Você sabe o que significa essa expressão? Pensou aí? Argumento de autoridade é a expressão utilizada quando queremos dar credibilidade a uma opinião dada por um indivíduo que é especialista no assunto. Mas você pode se perguntar, professor, se eu não sou formado e nem trabalho com o tema, eu não posso opinar sobre ele? Mas é claro que você pode. Todos nós podemos opinar e desenvolver argumentos sobre qualquer tema. Mas, para fazer isso da forma correta, devemos pesquisar fontes confiáveis para termos base na elaboração do nosso argumento. Devemos estudá-lo. Depois dessas explicações, surge a dúvida: de que forma as charges e o artigo de opinião assemelham entre si? Os dois gêneros textuais, cada um com suas particularidades, fazem uso de elementos textuais para apresentar a opinião do autor sobre determinado tema, expondo suas críticas e argumentos sobre o assunto em destaque. A charge utiliza de linguagem híbrida para promover sentido, enquanto o artigo de opinião faz uso apenas da linguagem verbal. Explicações feitas, vamos praticar o que aprendemos hoje? Mas antes, deixa eu te perguntar, já marcou sua presença na aula de hoje? Se não marcou, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Questão 1. Quais são as 3 principais características do gênero charge? Letra A. Contexto social, argumento de opinião e linguagem simples. Letra B. Título, argumentação e humor. Ou letra C. Contexto social, humor e crítica. Resposta da questão 1. A resposta correta é a letra C. Contexto social, humor e crítica. Questão número 2. Leia a charge a seguir, do cartunista Arionauro, e responda: qual a crítica presente na charge? Resposta da questão número 2. A crítica está presente nas diferenças entre as realidades apresentadas. No primeiro quadro, nós temos um senhor que está desesperado com a seca que atinge a sua região. Não há previsão de chuvas. Já no segundo quadro, o homem da cidade desperdiça litros e litros de água para lavar uma calçada. Questão 3. Ainda sobre a charge de Arionauro, responda: qual a linguagem presente nessa charge? Letra A, linguagem mista ou híbrida. Letra B, linguagem não verbal. Ou letra C, linguagem verbal. Resposta da questão 3. Letra B, linguagem não verbal. A charge não apresenta falas ou outros elementos verbais. Ela é constituída somente de imagens. Questão 4. O que é o argumento de autoridade? Elemento que pode aparecer em artigos de opinião. Resposta da questão 4. Argumento de autoridade é a expressão utilizada quando queremos dar credibilidade a uma opinião dada por um indivíduo que é especialista no assunto.
Questão número 5. Quais desses elementos textuais não é uma característica do artigo de opinião? Letra A, título chamativo. Letra B, linguagem clara e objetiva. Letra C, o tema abordado possui relevância social. Letra D, o texto é assinado pelo autor. Ou letra E, escrita é apenas em terceira pessoa. Resposta da questão 5. A resposta é a letra E, escrita apenas em terceira pessoa. Vamos relembrar que o artigo de opinião pode ser escrito tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Atenção, estudantes! Última chamada para vocês marcar a presença na aula de hoje. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula chegou ao fim e hoje aprendemos gêneros textuais, charge e artigo de opinião e destacamos as suas características. Aprendemos também o que é o argumento de autoridade e vimos como apresentar a sua opinião de maneira correta. Espero que tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. Vou lançar um desafio para vocês. Que tal escolher uma charge em uma revista, jornal ou internet e analisar a crítica que o autor faz nela? Você concorda ou discorda? O que mais você sabe sobre o tema que o chargista traz em sua arte? Escreva um pequeno texto sobre a charge que você escolheu, levando em consideração as características do artigo de opinião. Mostre o seu ponto de vista. Tente convencer quem está lendo. Lembre-se de realizar pesquisas para enriquecer a sua argumentação. Depois, é só fotografar e enviar para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!